Recebendo o coordenador da Defesa Civil em João Pessoa, o coronel Kelson Chaves. Coronel, tem alguma área específica de João Pessoa que preocupa mais a Defesa Civil? Eu diria, Hermes, que há várias áreas, mas especificamente toda essa faixa ribeirinha que eu te falei, o Complexo Beira-Rio, ele nos preocupa muito, porque você mexe com vidas, tem moradores que vivem do rio, não é? Que sobrevivem do rio, que tem um sentimento de pertença, que eu faço até um parêntese, porque, de fato, é toda uma vida relacionada ao Rio Jaguaribe, vivendo do Rio Jaguaribe, mas aí eu abro esse parêntese para até fazer um apelo a essas pessoas que estabeleceram esse sentimento de pertença, que procure cuidar melhor do rio. O rio é uma propriedade da cidade, faz parte da história da cidade. Ele precisa ser cuidado, ele precisa ser preservado, ele precisa ser mantido. Nós precisamos revitalizar o rio. Não é absolutamente, e tenha certeza disso, que pode ser que até tenha alguma determinada responsabilidade, mas não é o poder público que efetivamente maltrata tanto o rio. São as pessoas. São os seres humanos, que por vezes até eu me pergunto, será que de fato são seres humanos? Porque quando você degrada, você maltrata a natureza, você está buscando uma resposta para si mesmo no futuro. Uhum. A natureza inevitavelmente vai cobrar a sua parte no momento devido. Não se enganem quanto a isso. Lá na frente, o rio irá cobrar de nós todos e vai cobrar caro. Então, o Rio Jaguaribe, os rios todos que cortam a cidade, são locais, são lugares que efetivamente a gente tem monitorado de forma muito presente, cotidiana, além, naturalmente, das 45 áreas de risco que nós temos devidamente catalogadas, devidamente registradas, áreas que variam do R1, que é pouco risco, até o R4, que é muito máximo. Alto, isso, uhum. Muito alto, e aí eu coloco. Todo mundo soube que o KM-19 na BR-230, lá na Santa Clara, para ser mais exato, no Castelo Branco, apresentou um deslizamento. Esse deslizamento, de fato, mobilizou muita gente, mobilizou a nós, enquanto defesa, CEINFRA, DENIT, Polícia Rodoviária Federal, enfim, todos esses órgãos irmanados foram tratar do tema. Foram tratados do problema, algumas ações foram efetivamente adotadas, tomadas por todos nós, eu diria que mais por nós, porque nós tivemos que, por exemplo, interditar residências que estão lá na base da barreira, nós tivemos que realocar famílias. Foram muitas interditadas? Foram um total de sete residências, né? sete moradias, 7 imóveis. Esses imóveis estão devida e oficialmente interditados, as pessoas não estão mais lá, e nós precisamos agora estudar uma forma e um dia, uma data, para nós demolirmos esses imóveis, o quanto antes, porque, de fato, eles ainda exercem determinada pressão, a barreira ela está muito encharcada, ela está sofrendo essa pressão desses imóveis que estão acima e ela precisa ser desanuviada um pouquinho. Ainda tem risco de deslizamento na barreira? Os riscos de deslizamento ou o risco de deslizamento, ele aumenta à medida que a chuva vem. Né? Então, como a gente sabe que o mês de junho é um mês de chuva, né? É inverno. Pois é. Então a gente sabe que a chuva virá e fatalmente esse risco não cessou. Ele existe, ele está presente. A gente está tomando as medidas, digamos, acauteladoras para que um desastre maior ocorra. Tanto com quem estava acima da barreira, quanto quem trafega e usa a BR-230. Tá. E há, claro, um plano de contenção para essas áreas de risco, né? Entenda bem. A contenção se inicia na própria educação do povo, na consciência do ser humano, de não vir ocupar esses lugares, esses trechos, né? Então, você tem trechos ocupados, não só lá na Santa Clara, mas você tem trechos ocupados no Alto do Mateus, né? Na Ilha do Bispo, você tem aqui na Saturnino de Brito. Tudo em barreiras? Tudo em barreira.
tudo de barreira, tanto em cima quanto embaixo. São José, então são lugares que comumente a gente tem notícia. Quando a gente tem a notícia, porque você sabe das dificuldades que a gente tem, por vezes, de chegar a essas informações, não é? Por questões outras, né? Mas quando invariavelmente elas chegam para nós, aí nós tomamos a medida. Agora, quando elas chegam de forma, digamos, tardia, que a gente não tem mais como resolver, evitar que a coisa ocorra, a gente vai fazer tomar a medida profilática. Ou seja, chegar lá, detectar qual é a situação social das famílias que estão lá, encaminhar essas famílias a algum programa social do governo, retirá-las de lá, proteger o bem maior que é a vida. Para as pessoas que estão assistindo em casa, Coronel, como é que elas devem proceder no caso de assistir uma situação de risco como essa? A quem ela recorrer? Diretamente à Defesa Civil? O desastre ele avisa quando vem. Ele não acontece por acaso. Ele não acontece... Dá sinais. Dá sinais. Inevitavelmente ele oferta sinais. Então, bom, pode ser que um leigo ou outro, ou sei lá, que não tenha noção de fato de perigo, aquilo ali seja uma coisa natural. Mas para aquela que tem um mínimo de noção, quando se deparar com determinadas situações, com determinados sinais, tipo o chão com fissura, com rachadura, a parede igualmente, com fissura ou rachadura, o teto, enfim, todos esses sinais, eles demandam preocupação. Então, a orientação que a gente tem repassado, o nível da água. Se eu sou ribeirinho, se eu resido às margens de um rio, e eu percebo que o nível daquele rio está subindo, o que é que eu tenho que fazer? Ficar lá? Não é. Eu, inclusive, numa reunião de sábado, eu disse: como é interessante você ter um dia inteiro para sair num local que está nitidamente sendo alagado e você deixar só passar aí à noite. Não existe isso. Quer dizer, a mobilização dos poderes públicos à noite, ela é muito mais dificultada. Concorda? Concordo. Se você trabalhar... A ação mesmo, né? Lá no local. Exato. Você não tem visão, né? A olho nu das coisas que estão ao seu redor. Você precisa de iluminação artificial para empreender qualquer ação ou operação. Então, a pessoa deixar sempre para mais tarde é mais perigoso. É mais difícil, mais perigoso para elas e mais difícil para nós fazermos ou demandarmos a ação que é necessária ser demandada. Então, a orientação que a gente dá é procurar a Defesa Civil. Ok. Bom, daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa com o Coronel Kelso, interessante, porque nós vamos entrar ainda numa época de chuvas, que é o inverno vem aí, e é bom a gente também antecipar aqui o que a Prefeitura vem fazendo em relação à contenção desses prejuízos, ou prováveis prejuízos que podem acontecer.